Realizar atendimentos com cartas me faz entender que pessoas que também são da mesma profissão que eu também vêm se consultar comigo. Eu não cheguei a de fato trazer uma leitura como essa ou a trazer vídeos falando sobre profissionais que se consultam com profissionais. E isso é uma coisa que acontece. Não sei se vocês sabem, mas eu também possuo profissionais que eu me consulto porque de fato eu confio no trabalho deles. E hoje eu vou falar sobre um relato que eu fiz para uma cartomante, para uma pessoa que trabalhava na mesma área que eu. Então, acompanhem o meu vídeo. Bom, para poder contextualizar, um dos tipos de dificuldades que ela possuía era sobre a questão amorosa. Apesar dela trabalhar com isso, com a questão do tarô e das cartas, ela não tinha costume de poder fazer leituras dentro do campo amoroso. Porque era uma coisa pessoal dela e isso tá tudo bem. Porém, o que acontece? Ela entrou em contato comigo porque de fato confiava ali na minha capacidade, né, de poder ver as coisas de uma maneira um pouco mais exterior. Então vamos lá. Ela estava passando por uma situação onde estava ali com problema com o seu parceiro romântico, né, onde por um problema que ela acabou tendo ali, né, o parceiro ele acabou se fechando e a relação começou a se tornar uma coisa muito unilateral, com ela precisando constantemente precisar se explicar, precisar falar ali que era apenas uma brincadeira, ou seja, uma coisa que era para ser assim acabou tomando uma proporção que não era para ser tomada. E ele é uma pessoa que possui uma cabeça fechada. Entendeu? Ele é uma pessoa que possui uma cabeça fechada e não tem a capacidade tanto de poder perdoar. Tanto que é uma coisa que aqui acabou acontecendo. Mas ela perguntou, né, sobre a questão ali da interpretação sobre o que aconteceria com o relacionamento, porque estava se preparando para um futuro término, porque poderia de fato acontecer isso. Então eu vou trazer para vocês aqui. Bom, aqui estava podendo falar sim que de fato ele estava com uma mente muito fixa com relação a isso e acabar estipulando que o próprio relacionamento não daria certo. Nós temos aqui a carta do 7 de ouros, que apesar de falar sobre a questão da estabilidade, ele poderia analisar que esse relacionamento não é uma coisa que valeria a pena, entendeu? Porque ele estava ali com um pensamento de muita teimosia. E além disso, né, ela veio aqui representada por duas cartas de rainha. Nós temos aqui a carta da rainha de ouros e a carta da rainha de paus. Essas duas cartas são muito importantes, sabe por quê? Porque de fato, estava mostrando que a energia dela estava aparecendo demais e a dele de menos. Ela precisava constantemente provar ali que ela estava querendo de fato o relacionamento e estava tentando provar que era apenas ali uma situação boba, para ser uma situação ali de uma brincadeira, enquanto ele estava querendo terminar, começou a ser uma pessoa fechada, não estava querendo mais interagir e estava com essa questão dessa teimosia. Então aqui, ó, demonstrava que ela estava tendo esse comportamento de tentar resolver as coisas, porque nós temos aqui a carta da rainha de ouros, que demonstra como se fosse uma mulher que gosta ali de cuidar da questão do seu próprio relacionamento. E de fato ela estava tentando demonstrar isso, né? E de fato também tentando dar ali essa questão dessa atitude. Porém o que acontecia? Poderia sim acontecer de um futuro preparamento para de fato uma discussão. Exatamente, para uma discussão. Nós temos aqui a carta, olha só, da carta do Pajem de Espadas e a carta do As de Espadas, sobre um preparamento para uma possível comunicação que pode acontecer ali. E o que acontece? Com essa possível comunicação, poderia sim acabar acontecendo de ter uma discussão. Porque o que acontece? Ele poderia mudar a visão que ele tinha com relação à sua parceira sobre essa situação. E com base na maneira como falasse, como se portasse, poderia ser causado ali uma discussão tão grande que poderia acabar o próprio relacionamento. E aí, a própria leitura mostrou uma coisa muito interessante, né? Duas combinações de cartas que normalmente não são tão boas para poder vir uma questão de relacionamento. Olha só, a carta do 7 de espadas e a carta do 5 de espadas, que normalmente é um medo de muitas pessoas quando se trata de relacionamentos. Aqui poderia estar falando sobre questão de chegando certos tipos de informações. Olha só, chegando certos tipos de informações que a mesma não estava podendo perceber. Nós temos aqui a carta da sacerdotisa junto com a carta do 7 de espadas. Ou seja, ela poderia perceber ali que muitas vezes isso não está certo. Porque, por exemplo, muitas pessoas podem interpretar que a carta do 7 de espadas pode falar sobre questão de traição necessariamente falando. E de início muita gente acha isso, mas na verdade pelo contrário. Poderia estar percebendo que ela não está percebendo como está a relação no momento atual. Porque se de fato ele tem esse comportamento de não aceitar o erro do outro, como é que de fato vai querer ali o relacionamento acontecer? Ou seja, começa a se tornar, olha só, uma coisa unilateral. Somente ela está se esforçando para poder fazer acontecer. Entende? Tanto que o conselho que eu dei para ela foi que, se você está percebendo que isso está acontecendo e de fato ele não está tendo ali um conhecimento de que
Assim como você errou, ele também pode errar com você, então não serve para ter um relacionamento. Porque se você quer estar junto de uma pessoa, é necessário você compreender que vão acontecer erros ali durante aquele meio tempo. E tá tudo bem. A questão é poder conversar sobre e poder resolver essa situação, saber resolver as coisas. Porém, ele não sabia resolver isso. Então, exigia-se uma questão de uma maturidade da parte dele. Então, com este relato desta leitura que eu fiz para ela, vocês podem perceber que muitas vezes o problema não é necessariamente só a questão do erro que você comete, mas sim a capacidade que o outro não tem de poder perdoar. Porque imagina só se fosse ao contrário, você teria esse mesmo tipo de comportamento? Observem como existe uma mudança com base na maneira como muda a situação. Porque se fosse com ele, ela estaria tudo bem, perdoo você, eu perdoo o seu comportamento, vamos continuar. Mas e com ela? E aí começa uma questão dela perceber assim, ó, não estou conseguindo receber esse amor de volta, não estou conseguindo receber esse cuidado de volta. Então, já que ela não está recebendo esse cuidado de volta, ela começa a se doar mais, mais e mais, a um ponto que não sobre nada dela. Entendeu? Então começa assim a virar uma coisa nociva e uma coisa tóxica a longo prazo. Então vocês podem perceber com esta leitura que eu acabei realizando e com este feedback desta leitura, porque de fato faz sentido para ela, né? E com base nisso ela já vai saber o que fazer, poder conversar, mas sem brigar, mas entender que não deve se doar 100%, porque se a pessoa não tem capacidade de ter uma maturidade para estar dentro de uma relação, então não serve. Então, esta foi a leitura que eu acabei realizando para ela e vim fazer questão de trazer para vocês. Caso vocês sentiram que de fato essa leitura foi uma coisa muito interessante para poder ser lida e eu posso ajudar você, então entre em contato comigo no número que está aqui na descrição desse vídeo aqui do YouTube, tá bom? O número vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, espero que tenha ajudado e caso você gostou desse vídeo, deixa sua curtida e me acompanhe para próximos vídeos. Espero ter ajudado. Até depois.